A paz do Senhor, povo de Deus, em especial você, meus queridos alunos da turma juniores. Olha só, eu, Miquel Asmac, estou aqui de volta em caráter especial para dar mais uma aula a vocês. Gente, eu estou muito feliz por mais uma vez estarmos juntos, por estarmos reunidos para aprendermos mais do Senhor, né? Jesus tem muito mais para nos ensinar e, claro, a cada dia que a gente procura saber mais, procura conhecer mais dele, mais também estamos perto dele, mais nos aproximamos e mais vivemos o reino dele aqui na terra e, claro, nos preparamos para ir morar onde? Lá na glória, porque esse dia está chegando. Breve, 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 muito em breve, Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja e aquele que estiver preparado com suas vestes limpinhas e limpas, né, no sangue do Cordeiro, irá subir para encontrar com ele nos ares. Pois bem, vamos começar com o de sempre, não é isso? Com o quê? Eu tenho certeza que você já sabe, com a oração. Vamos, Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por mais um dia de ensinamento da Tua Palavra, por aqui, Senhor, juntos e reunidos, estarmos aprendendo mais de Ti. Senhor, quero Te apresentar cada aluno, que o Senhor vai abençoar a vida de cada um deles, Pai, para que eles venham entender perfeitamente a Tua Palavra, para que eles venham ouvir atentamente a Tua voz e com temor, Senhor, venham Te obedecer. Jesus, ajuda cada um. Visita, Senhor, seus lares, suas famílias, visita os seus estudos, abençoe em todas as áreas da sua vida. É isso que nós te pedimos, Senhor. Continua conosco e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, como eu já disse a vocês, eu estou feliz. Em caráter especial, estamos de volta, né? Aqui, pelo menos nessa aula, junto com vocês. Eu fui transferido para outra turma, mas por necessidade eu voltei para dar uma aula a vocês. E eu estou muito feliz por causa disso. Mas vamos saber o tema da nossa lição de hoje? Será que você já sabe? Hoje, na nossa lição de número 10, dia 7 de março de 2021, nós vamos ler, vamos estudar sobre o quê? Felizes os que são perseguidos. Você sabe o que é ser perseguido? Você já passou por alguma perseguição? Você conhece alguém que já foi perseguido? Ou você já leu na Bíblia a história de alguém que foi perseguido por amor a Cristo? Se você ainda não conhece, se você ainda não sabe, pode ter certeza de uma coisa. Iremos aprender hoje, juntos. Porque quanto mais a gente aprende de Deus, mais a gente se aproxima dele, não é verdade? Então também temos que entender que não só os profetas, não só as pessoas lá do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento, passaram por dificuldades e perseguições por amor a Cristo. Mas nós também podemos passar. Pois é, não tão parecidas e semelhantes, mas a gente também pode sofrer perseguições por amor a Cristo de um jeito de acordo com a nossa cultura, com a forma que a gente vive aqui. Por exemplo, só entrando um pouquinho no assunto, já adentrando aí no que a gente vai falar, antes os profetas eram perseguidos e até mortos por pregar o evangelho, né? Muitas pessoas foram mortas por causa disso. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, a gente não passa por esse tipo de coisa, mas a gente também, por exemplo, pode ser. Tem muita gente que tira brincadeiras de mau gosto. Tem muita gente que solta piada, que fica dizendo as coisas porque a gente é crente, porque temos uma vida diferente, porque fazemos coisas diferentes e nós não nos conformamos, ou seja, não adquirimos a forma, o padrão do mundo, mas porque temos um padrão que vem de Deus para nossas vidas. Então, por fazermos a vontade de Deus, tem muita gente que ignora, tem muita gente que acha ruim e por se deixar levar pelo inimigo, começa a dizer as coisas contra nós. Mas não se preocupe, porque a lição de hoje vai falar exatamente sobre isso. Felizes. A Bíblia diz o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa de Jesus. Você sabe o que é bem-aventurado? Eu acho até que já ensinei para vocês. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Então você será mais do que feliz quando perseguirem vocês por causa de Jesus. Tá certo? Vamos à nossa lição. Eu quero só iniciar dizendo bem assim, ó. Você já parou para pensar se está disposto, ou seja, se você tem coragem de suportar qualquer sacrifício para permanecer fiel à palavra do Senhor? Pois é, nesta lição nós veremos que aqueles que suportam as perseguições por causa do nome de Jesus terão uma grande recompensa. Sabe onde? Lá na eternidade, no céu. Então, você está disposto a passar pelo que for por amor a Cristo? Vamos ver nessa lição de hoje. Enfim, nossos versículos de hoje você encontra em Lucas, capítulo 6, os versículos 22 e 20. E aí, gente, como é que estão passando, como é que estão enfrentando essa quarentena, como é que estão passando as coisas? Eu sei que voltamos aí a um período de igrejas fechadas, não é isso? Mas lembre-se de uma coisa. Por mais que a igreja esteja fechada, o céu não está fechado. Deus continua atendendo a oração do seu povo e Ele está sempre disposto a ouvir o nosso clamor. E mesmo que tudo aqui
pare, né? Igreja, escola, eu sou professor, a escola que eu trabalho está fechada atualmente, mas mesmo que tudo isso pare, o céu ele nunca vai parar. Os ouvidos de Deus nunca vão estar tapados. Ele nunca vai ter um momento que ele não possa atender, que ele não possa ouvir, que ele não possa responder a oração do seu povo. Então, não se preocupe, mesmo que a igreja pare, continue orando, porque Deus está ouvindo a tua oração. Então, olha só. Os versículos que eu quero ler dizem assim. Lucas capítulo 6, os versículos 22 e 23. Bem-aventurados, ou seja, mais do que feliz, sois vós, quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho de quem? Do Filho do Homem. Folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão, ou seja, a coroa de glória que vocês receberão lá no céu, pois assim faziam as pessoas, né, com os profetas que vieram antes de vocês. Então, como a gente viu aí, vemos que bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. Olha só, versículo memorizando. Está em quem? Mateus capítulo 5, versículo 10. Felizes são as pessoas que sofrem perseguições pelo quê? Por fazer a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Gente, que coisa maravilhosa! Aquele que é perseguido por amor a Cristo tem o reino do céu garantido para ele. Olha que maravilha! Ei, isso não é bom demais? Alguém pode fazer igual aqui no mundo? Pode não. Somente Jesus pode fazer isso por nós. Só Ele pode nos garantir a vida eterna. Só Ele pode nos garantir o galardão, a coroa de glória que a gente vai receber quando chegar lá. Isso se formos fiéis, tá certo? Tem que ser fiel. Então, vamos lá. Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Que desde sempre, desde que Deus levantou os seus profetas, né? Eu já ensinei para vocês o que é profeta. Que é aquela pessoa que entregava a mensagem de Deus. Aliás, que ainda entrega, né? Porque ainda existem pessoas com dom de profecia. Antes existiam pessoas que eram profetas. Qual a diferença de antes para agora? Por exemplo, antes, as pessoas, do mesmo jeito que existem profissões hoje em dia, existia tipo como se fosse a profissão de profeta. Então, era uma pessoa responsável somente para entregar as mensagens de Deus para o povo, como também existiam essas pessoas, eles poderiam ser procurados para você retirar alguma dúvida, para você procurar uma resposta de Deus. Não simplesmente só quando Deus queria falar, mas você também poderia ir atrás de um profeta para saber alguma coisa a respeito de Deus. Ah, eu quero ter uma resposta de Deus em relação a alguma coisa, em relação ao casamento, em relação à porta de emprego, será que Deus vai abrir, será se é essa, se é outra, enfim. Então você se dirigia até o profeta e o profeta falava com Deus e Deus respondia. Muitas vezes até quando você chegava lá, você não precisava nem dizer nada, porque o profeta, pelo fato dele ser profeta, Deus já falava com ele, ó, vai vir tal pessoa, vai perguntar isso e isso, quando chegar você já diz. Então, muitas vezes chegava as pessoas pro profeta e o profeta dizia, olha, não precisa nem falar. É isso e isso que Deus quer dizer para você. Então, é diferente. Hoje, o dom de profecia que foi entregue à igreja, né, e algumas pessoas tinham dom de profecia, como acontece? Você recebe a mensagem de Deus e entrega para as pessoas. Agora, não tem como necessariamente, igual existia antigamente, as pessoas virem até quem tem um dom de profecia e pedir uma resposta, tipo assim, e Deus vai responder, acabou. Não, o dom de profecia ele só é utilizado quando Deus quer. Não é uma decisão do profeta e não é tão fácil ou simples assim como existia antigamente, né? Os profetas, eles eram diretamente procurados, eram sempre procurados para responder, para entregar a mensagem de Deus. Então, assim, antigamente era dessa forma. Hoje em dia, existe um momento específico para a entrega de mensagem. É um pouquinho diferente. Mas Deus continua falando com a sua igreja. Agora, lembrando que a mensagem mais importante, a profecia mais importante é o quê? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada. Então, vamos lá na explicação? Desde sempre, Deus utilizava seus profetas, utilizava as pessoas para falar a respeito dos pecados e que as pessoas deveriam se converter, deveriam deixar de fazer aquilo que era errado. Então, o que acontecia? As pessoas que não queriam ouvir a mensagem de Deus, que tinham raiva da mensagem de Deus, começaram a perseguir os profetas, começaram a ir contra aqueles que entregavam a mensagem de Deus para toda a humanidade. Então, eles começaram a perseguir, começaram a bater, começaram a ameaçar, inclusive matar alguns profetas de Deus. Só que aí Jesus vem, Jesus também foi morto por pregar, né? Jesus falou a respeito da mudança de vida, só que as pessoas não quiseram saber e mataram Jesus. Aí o que aconteceu? Quando a igreja foi iniciada, após Jesus voltar para o céu, né, ele diz, ficai todos no mesmo lugar até que do alto sejam revestidos de poder. Então, no dia de Pentecoste, os 120 crentes que estavam reunidos lá no mesmo lugar receberam o Espírito Santo e a partir daí iniciaram a igreja primitiva,
E hoje nós estamos aqui porque aquelas pessoas ouviram a voz de Deus, obedeceram, né, o que Jesus disse a eles e saíram proclamando o evangelho a toda criatura e chegou até nós. Graças a Deus por isso. Então, mas eles também foram perseguidos. Jesus disse, olha, não só você eu que vou ser perseguido, não. Não somente eu serei morto, mas vocês também serão perseguidos, serão caluniados, serão injustiçados por causa do meu nome. Por amor a mim, vocês irão sofrer perseguição e muitos de vocês irão morrer. Hoje, por exemplo, nos dias atuais, existe o quê? Uma série de pessoas que são perseguidos por amor a Cristo, que são até mortos. Existem países que você não pode publicar abertamente sobre a sua fé. Você não pode dizer, por exemplo, eu sou crente. Tem países que não podem. Mas uma coisa eu digo a vocês, que aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que são perseguidos por amor a Cristo, não se preocupem. Eles podem até sofrer aqui na terra, mas lá no céu eles têm, sabe o quê? Algo chamado o galardão. E algo maravilhoso. Minha gente, a Bíblia diz que aquilo que a gente não viu, que a gente não sonhou, que a gente não imaginou, que a gente nem tem noção de como é aquilo que está reservado para aqueles que seguem e servem a Jesus. Então, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente planeja, assim, que fica imaginando a respeito do céu, ainda não é nada, porque o céu é muito mais do que a gente pode pensar. Então, olha só, a lição vai dizer bem assim, ó. Desde a fundação da igreja primitiva, por intermédio dos primeiros discípulos, no caso, os apóstolos, não é verdade? A igreja do Senhor, ela começou a ser perseguida desde o início, meus queridos alunos. Desde o início, ela foi perseguida. Então, olha só. Entenda uma coisa. Que todo mundo passa por perseguições. Todo mundo passa por afrontas por servir a Cristo. Então, não é só a gente, os apóstolos, os primeiros discípulos, as pessoas que seguiram a Jesus desde o início, já sofreram perseguição. Então, olha só, nesse tempo, os cristãos começaram a sofrer muitas perseguições, mas quando eles eram perseguidos, eles se lembravam do que Jesus disse. E o que foi que Jesus disse? Vem comigo. Olha só, Jesus disse bem assim: vocês serão muito felizes quando forem insultados e perseguidos por me seguirem. Pois eu tenho uma grande recompensa, sabe onde? No céu, para vocês. Então, quanto mais eles eram perseguidos, mais eles se uniam, mais eles oravam, mais eles pediam força a Jesus, mais eles pediam orientação para saber o que fazer, saber como ser, saber como agir mediante as perseguições e, claro, nunca negaram o nome de Cristo. Eles pediam para que Jesus os fortalecesse, os animasse, os desse convicção de que eles deveriam permanecer firmes na fé, porque ele sabia que o céu estava esperando por eles. Glória a Deus por isso. Gente, é muito bom saber que existem pessoas que são tão comprometidas com o reino de Cristo que não cedem mediante as perseguições e as tentações. E uma coisa que o Espírito Santo agora me falou, e eu vou passar para vocês, claro, com certeza, é em relação ao apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi perseguido e foi até preso, né? Antes de ele ser morto, ele foi preso. E durante o período de prisão de Paulo, ele escreveu carta para várias igrejas. E nessas cartas é interessante a forma como ele falava. Ele dizia para as igrejas que estavam livres, as pessoas estavam livres, estavam podendo trabalhar, estavam podendo estudar, estavam podendo ir para a igreja normalmente, e ele preso. E ele mesmo preso, sabe o que ele escrevia? Olha, tenham bom ânimo, sejam felizes, sejam gratos, sejam agradecidos. Gente, ele escreveu uma das cartas e que o que ele mais falou foi: sejam felizes. Minha gente, imagina aí, você está preso e está dizendo para alguém que está em casa, no bem bom, que está podendo ir para a igreja, que está podendo sair e vir na rua sem problema nenhum, e você, para esta pessoa, escrever seja feliz, e você estando preso. Pois sabe quem faz isso em nossas vidas? Jesus. Pois ele tem o melhor para nós e ele faz a gente passar por cada situação, mesmo que aos nossos olhos sejam difíceis, sejam impossíveis, ele nos faz suportar. Então, lembre-se que Deus, ele dá a paz, ele dá o entendimento, ele dá a compreensão, ele dá a alegria que excede todas essas dificuldades que a gente passa na nossa vida, tá bom? Então, continuando. Quanto mais eles eram perseguidos, mais eles eram unidos, mais eles se fortaleciam na oração.
E o que que acontecia? Mesmo em meio à perseguição, a igreja de Jesus continuava crescendo. Se você for ler lá o livro de Atos, você vai ver que quanto mais eram perseguidos, mais a igreja crescia. E a Bíblia ainda vai dizer mais, que todos os dias Deus fazia com que a igreja aumentasse, surgissem mais cristãos, pessoas fossem mais alcançadas, mais pessoas fossem libertas, mais pessoas se chegaram a Cristo através do quê? Da pregação daqueles que foram perseguidos. A Bíblia diz que quando a igreja do Senhor começou a ser perseguida, o que aconteceu? Muitos irmãos se espalharam, foram para outros locais. Então tentaram acabar com o evangelho logo quando ele iniciou, fazendo com que as pessoas deixassem de pregar. Mas o plano do inimigo deu errado. Sabe por quê? Porque no que começaram a perseguir os cristãos começaram a se espalhar por vários cantos do mundo. Aí aonde eles chegavam, eles começavam a proclamar o evangelho, começavam a pregar. Aí o inimigo tentou acabar com a igreja. Tentou fazer com que aquilo não desse certo. Só que o projeto do inferno deu completamente errado para a glória de Deus. E onde os irmãos chegaram, eles começaram a proclamar. Então, eles estavam todos juntos num canto só. Mas devido à perseguição, tiveram que se espalhar, tiveram que correr, fugir da perseguição. Aí o que acontece? A igreja cresceu em vários locais do mundo ao mesmo tempo. Porque alguns fugiram para um determinado lugar. E onde eles chegavam, eles falavam a respeito de Jesus, eles pregavam, eles ensinavam, eles diziam o que Deus tinha feito na vida deles, o que Jesus tinha feito, falavam da morte de Jesus, falavam do seu ministério e falavam daquilo que ele tinha prometido, principalmente que ele voltaria para buscar a sua igreja. E também eles mostravam o quanto a vida deles foi mudada através de Jesus. Por causa disso, o evangelho cresceu muitíssimo no mundo. Por quê? Porque as pessoas estavam levando Jesus aonde quer que chegasse. Para ver, né? O inimigo, ele pode até lutar contra a igreja, mas é como a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, continuando, né? Pedro era um dos apóstolos de Jesus, né? E simplesmente ele era um dos líderes da igreja. Mas ele também, o que aconteceu? Ele foi preso, pois é. E a Bíblia diz que uma certa vez mandaram prender ele e a cadeia era de uma prisão assim, sabe, de segurança máxima. Vocês já sabem, né? Já segurança máxima. E colocaram vários guardas para vigiá-los. Enquanto isso, a igreja fazia o quê? A igreja estava em oração por Pedro. Então os irmãos se reuniram na casa de João Marcos e começaram a orar, começaram a clamar por Pedro. Pedro era um dos primeiros pastores da igreja, que foi um dos discípulos de Jesus. Ele estava preso, mas a igreja começou a orar, começou a clamar por ele e foi orando, até que de repente Pedro estava sentado lá no cárcere, aprisionado, acorrentado, mas Deus enviou um anjo. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus liberta ainda, viu? Do mesmo jeito que ele fez antigamente, Jesus é o mesmo e ele continua operando hoje, ele continua libertando. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo. O anjo foi lá e disse: Pedro, levanta-te, calça as sandálias, porque você vai sair daqui agora. E a Bíblia diz que Pedro pegou as suas coisas, calçou a sua sandália e começou a caminhar. A Bíblia diz que no que ele ia caminhando, as portas da prisão, oh aleluia, ia se abrindo e ele ia passando, até que de repente tinha um grande portão de ferro e até esse portão se abriu como se fosse sozinho. E Pedro começou a caminhar na cidade. Só que Pedro estava pensando que aquilo era uma visão. Mas de repente, quando ele parou, olhou assim, o anjo foi-se embora, ele viu que verdadeiramente já estava fora da prisão. Ele simplesmente viu que não estava mais algemado, que não estava mais onde ele pensava de estar, porque ele pensou que ainda estava preso, pensou que tudo aquilo era uma visão. Mas Deus, de verdade, literalmente, livrou a Pedro. Ele abriu a cadeia e tirou a Pedro lá de dentro. Pois é. Então, o anjo do Senhor tirou a Pedro de dentro da prisão. Ninguém viu, ninguém percebeu, nenhum guarda notou. Ele saiu livremente da prisão e pelas portas da frente. Olha que coisa interessante. Então, quando ele se deu conta do milagre, ele caminhou até a casa onde os irmãos estavam reunidos. Mas olha só, quando ele chegou lá, ele começou a bater na porta e uma menina chamada Rode foi atender. E ela ficou tão feliz que Pedro estava lá, que ela, em vez de abrir a porta e mandar ele entrar, ela simplesmente voltou lá para a galera que estava orando e disse: gente, Pedro tá aí. Povo, menina, deixa de coisa. Pedro tá aí. E só descobriram que era verdade porque ele continuou batendo na porta até que abriram e ele saiu. Então, gente, Deus faz. No dia seguinte, o rei Herodes ficou furioso, que foi quem tinha mandado prender a Pedro. Ele ficou furioso ao descobrir que seu plano de perseguir os cristãos não tinha dado certo.
na verdade, isso fortaleceu ainda mais e fez ainda mais a igreja do Senhor crescer, como eu disse a vocês. Então, nós precisamos entender que não estamos livres, como eu já disse a vocês, de sermos perseguidos por amor a Cristo. Mas lembre-se de uma coisa, que Jesus não queria deixar você sozinho, que Ele sempre estará contigo, que independente do momento, independente da situação, independente que todo mundo abandone você, Jesus estará com você. Ele vai dar livramento, Ele vai dar providência, Ele vai dar provisão, Ele vai dar ajuda, vai dar sustento, vai dar alegria, vai dar tudo que você precisa. Pode não ser do jeito que você quer, do jeito que você espera e do jeito que você está pedindo até a Ele, mas Ele vai fazer o melhor na tua vida. E se você for perseguido porque é crente, não deixe de ser crente por causa disso. Mas lembre-se de uma coisa, que bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que sofrem perseguição por amor a Jesus, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor. Eu quero agradecer a vocês por esta aula maravilhosa e dizer que continue sempre atentos as nossas aulas da EBD, tá bom? Gente, ó, um cheirão para vocês. Até a próxima oportunidade. Eu não sei se a gente ainda volta a se ver aqui nos adolescentes, mas, aliás, nos juniores, porque agora estou no pré-adolescentes, mas independente disso, continue assistindo as aulas, tá bom? E que Deus continue vos abençoando, que Jesus continue guardando a vossa vida e que vocês queiram sempre aprender mais de Deus, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!